Olá a todos, meu nome é Rafaela Schmidt, faço parte da diretoria do financeiro da Infobio Júnior e hoje eu vou falar um pouco sobre a regressão logística no Machine Learning. Antes de explicar o que é regressão logística, eu vou falar primeiro sobre o que é a regressão linear. Então, imagine, por exemplo, que você quer saber aproximadamente qual vai ser o tamanho de um bolo baseado na quantidade de fermento que você vai colocar nele. Se a gente colocar a variável fermento no eixo x de um gráfico e a variável tamanho no eixo y, a gente vai poder usar os dados que a gente já tem sobre o tamanho de um bolo de acordo com a quantidade de fermento para construir uma reta que passe por esses pontos. Então, por exemplo, imagina que você tem a informação de que se você colocar uma certa quantidade de x de fermento, você vai ter um certo tamanho. E se você aumentar um pouco mais esse fermento, você sabe que vai ter um outro tamanho. Então, você pega todos esses dados que você já tem, coloca num gráfico e faz uma reta passando por esses pontos. Então, a gente vai poder usar essa linha para prever o tamanho de um bolo de acordo com a quantidade de fermento usado. É importante ressaltar também que os dados eles precisam estar correlacionados, e isso pode ser observado matematicamente. Eu não vou me aprofundar em como que faz essas contas, mas é fácil observar que algumas variáveis estão mais relacionadas que outras, como, por exemplo, o tamanho de um bolo com relação ao fermento é bem mais correlacionado do que, por exemplo, o tamanho de um bolo com relação à previsão do tempo. Esse exemplo que eu dei foi de uma regressão linear simples, mas existem regressões lineares múltiplas, que usam diversas variáveis, como, por exemplo, tentar descobrir qual vai ser o tamanho de um bolo baseado na quantidade de fermento e na quantidade de ingredientes, dos outros ingredientes. Agora que a gente já sabe o que é regressão linear, a gente pode falar então o que é regressão logística. A regressão logística ela é parecida com a regressão linear, mas em vez de predizer valores contínuos, como qual vai ser exatamente o tamanho de um bolo, ele mostra a probabilidade de ser uma coisa ou outra. Por exemplo, predizer se um bolo vai ser um tamanho grande ou pequeno, de acordo com a quantidade de fermento utilizado. Além disso, dá para ver aqui que o gráfico da regressão logística é um pouco diferente do gráfico da regressão linear. Então, em vez de ser uma reta, o gráfico ele possui uma forma de S, onde o eixo Y ele vai de 0 a 1, que é a probabilidade. Então, por exemplo, de um bolo ser grande ou não. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, dá para a gente ver, então, que os pontos que estão indo mais para a direita, assim, os pontos que estão mais para cá, quanto maior a quantidade, então, de fermento, dá para a gente ver que a probabilidade, por exemplo, de um bolo ser grande é maior, tá vendo? Então, tá mais no topo do gráfico, então tá chegando perto da probabilidade 1, né? Então, quanto mais fermento, a probabilidade do bolo ser grande é maior. E quanto menos fermento, a probabilidade do bolo ser grande é menor. Esse também foi um exemplo de uma regressão logística simples, mas a gente também pode construir outros modelos mais complexos usando outras variáveis, com muito mais que só uma ou duas variáveis. Com relação a aplicações, mais especificamente na área da saúde, a gente pode utilizar, fazer um modelo de regressão logística usando machine learning para, por exemplo, predizer se um paciente vai ter um infarto ou não, com base em certos dados, como, por exemplo, colesterol, pressão arterial e dor no peito. Então, é possível a gente construir modelos de machine learning utilizando regressão logística para a gente prever o risco de um paciente desenvolver uma certa doença, baseando em certos dados sobre esse paciente. Então, isso é muito útil para diversas áreas da saúde, para auxiliar em previsão de alguma doença. Então, a gente consegue ver que a área da saúde e a área da tecnologia, que inicialmente parecem ser áreas distantes, elas podem trabalhar juntas para melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa Flash Talk e muito obrigada a todos!